Apresentação: Carlão de Freitas. 11 horas, 5 minutos, bom dia, está começando o CBN Esportes. Hoje, sexta-feira, 8 de novembro de 2024, uma sexta-feira chuvosa, hein? Que coisa, o Astro Rei nem deu as caras hoje por aqui, mas vamos em frente. Começar com o basquete, o Unimed Campinas entra em quadra hoje às 19 horas, às 7 da noite, para enfrentar Ourinhos. A partida será disputada no ginásio do Tênis Clube em Campinas. Como venceu a primeira partida fora de casa, um novo triunfo classifica a equipe para a semifinal. Se perder, tem mais um jogo, que será amanhã, também em Campinas. Sem descanso, meu caro Antônio Lupe. Bom dia pra você, Lupércio. E o Guarani, Lupe, é um fim de semana de folga? Tudo bem, Carlão? Ótima sexta-feira pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes. É um final de semana tranquilo pro torcedor do Guarani, porque não tem jogo do Bugre. Mas a situação pode ficar muito pior, porque é o seguinte: mesmo sem entrar em campo, o Guarani pode ter o rebaixamento confirmado para a Série C em caso de vitória da equipe da Chapecoense e também do CRB. Vou até pegar aqui a data desses jogos, né, para ver se realmente são os dois jogos no final de semana. Chapecoense domingo contra o Sport e o CRB é amanhã contra o Goiás. Então, final de semana mesmo sem entrar em campo, o Guarani pode, dependendo do que acontecer nos jogos do time alagoano e do time catarinense, confirmar o rebaixamento para a terceira divisão do futebol brasileiro. A Chapecoense ainda tem uma missão mais complicada diante do Sport, né? O CRB recebe o Goiás aspira aí alguma coisa, mas com chances remotas, né? 59 para o Sport, 54 do Goiás. Mas é um jogo um pouquinho mais complicado aí. Vamos ver o que vai ser dos times campineiros, mesmo sem jogar no fim de semana. Olha o Bahia aí, responsável por comandar os 13 clubes do City Football Group em 4 continentes diferentes. Ferran Soriano dedicou os últimos dias a cuidar de assuntos do braço brasileiro do conglomerado. O Bahia, o dirigente espanhol, participou de reuniões e também assistiu de perto a derrota da equipe para o São Paulo, 3-0. As críticas de parte do público não afetam a avaliação que Soriano faz do trabalho de Rogério Ceni. O CEO do Grupo City bancou a permanência do treinador em 2025 e não poupou elogios ao ex-goleiro do São Paulo. E na capital paulista, Gabriel Dudziak traz aí o destaque das grandes equipes. Hoje tem Verdão, amanhã tem Tricolor, tem o Corinthians também e o Santos só na semana que vem. Ou melhor, só na segunda-feira contra o Coritiba. O Palmeiras entra em campo hoje para tentar manter a perseguição ao Botafogo, líder do Brasileirão. Às 9h30 da noite, o Alviverde encara o Grêmio no Allianz Parque, provavelmente com Murilo e Dudu entre os titulares. No sábado jogam Corinthians e São Paulo. O Alvinegro enfrentará o Vitória em Salvador, enquanto o tricolor paulista jogará contra o Atlético Paranaense no Morumbis. Na segunda-feira, o Santos tem pela frente o Coritiba pela Série B, em jogo que pode valer o acesso à elite do futebol nacional. Tá aí o Santos contando os minutos para retornar à Série A. E, aliás, o Santos foi destaque na imprensa mundial com a possibilidade de receber Neymar para a temporada do ano que vem. NBA, o Milwaukee Bucks encerrou um jejum de 6 derrotas pela competição. Liderados por Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, que somaram 65 pontos no jogo, os Bucks venceram o Utah Jazz por 123-100 ontem à noite. Lupe, fim de semana de paz também para o torcedor da Ponte Preta, porque a Macaca entra em campo segunda-feira contra o Vila Nova. Segunda-feira contra o Vila Nova, mais um jogo decisivo para a Macaca, que segue trabalhando sob o comando do técnico João Brigatti. Daqui a pouco o treinador fala da possibilidade de mudança de esquema tático. Você se lembra, Carlos, que Brigatti já utilizou 3 zagueiros. Será que ele vai repetir essa formação contra o Tigrão?
lá no Onésio Brasileiro Alvarenga. Daqui a pouco ele fala sobre isso. E também vamos atualizar o DM da Ponte. Pode ter novidade pro duelo contra o Tigrão. É um jogo importante, Ponte Preta e Vila Nova, ou Vila Nova e Ponte Preta, porque o jogo é lá em Goiânia e a Macaca necessita de pontos, necessita vencer o jogo para sair da zona de rebaixamento. E a Copa do Brasil, em domingo sai o grande campeão. O Atlético recebe o Flamengo na Arena MRV às 4 da tarde. Como venceu o primeiro jogo por 3-1 domingo passado no Maracanã, o Flamengo pode perder por até 1 gol de diferença, que será o campeão. É uma boa possibilidade, mas acho que ainda não está definido, hein? Jogaço domingo às 4 da tarde lá em BH. E hoje tem rodada de Campeonato Brasileiro. O Gabriel Dudziak já deu destaque. O Palmeiras entra em campo contra o Grêmio às 9h30 da noite no Allianz Parque, mas também tem outro jogo um pouco mais cedo. Às 7 da noite no Beira-Rio, o Internacional recebe o Fluminense. O Colorado, cara, olha só, ele vem de 3 vitórias consecutivas, está invicto, né, algumas rodadas no Brasileirão, é o 5º colocado com 56 pontos. Se vencer, até ultrapassa o Flamengo, pelo menos nesta sexta-feira, no G4 da Libertadores. E o Fluminense, que vive dias conturbados, é o 14º com 37 pontos. O Atlético Paranaense abre a zona do rebaixamento com 34 pontos, ou seja, a situação não está liquidada para o tricolor das Laranjeiras. E olha como o futebol é uma máquina para fazer maluquices, Heróis, né? ou vilões. Você, quando militava ainda pequeno na imprensa campineira, os jogos de Série B eles aconteciam em que dias da semana? Às terças, às sextas. Olha só que coisa curiosa. O mundo mudou. Mudou. Hoje nós vivemos um novo normal. Um novo normal. Sexta-feira com 2 jogaços de Série A do Campeonato Brasileiro, Internacional e Fluminense, Palmeiras e Grêmio. E a Série B, a rodada só amanhã, no final de semana. Que coisa maluca, né, cara? É a nova ordem mundial, né? Já dizia o grande Caetano Veloso. Isso quer dizer que hoje a Série B é melhor que a Série A ou não? Não sei. Alguma coisa está fora da ordem. Grande Caetano. Aliás, mandou um abraço pra você. Muito obrigado. Caetano Veloso, o bom baiano. E você, claro, pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp 19 Liberado, hein? 9186-9070. 9186-9070. Liberado aqui. Pode mandar. O telefone, o celular de Antônio Lupe para você mandar a sua mensagem. O CBN Esportes comandado pelo pai do menino da Fórmula 1, Valmir Bortoleto, o pai do Gabriel Bortoleto, que vai representar o Brasil ano que vem no circo da F1. E claro, o homem online, homem do streaming, Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h13, o intervalo é muito rápido e daqui a pouco tudo sobre rodada de Brasileirão, Série A, Série B, final de Copa do Brasil, basquete, ou seja, o menu está recheado. Sexta-feira de Brasileirão na CBN. O Verdão segue a sua perseguição ao Botafogo. Palmeiras, Grêmio. Às 9h30 da noite. Com Oscar Ulisses, Gabriel Dudziak e Rafael Prates. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio.
Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia. Trânsito. 11h16, sexta-feira, chuvosa. E o trânsito, Thaís Azevedo, bom dia. Muito complicado na cidade de Campinas e região? Ótimo dia para você, Carlão, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, pela região do centro está complicado, viu, Carlão? A Avenida Barão de Itapura tem excesso de veículos, ali da Avenida Andrade Neves até a Avenida Brasil. Quem segue pela Avenida Brasil tem excesso de veículos sentido centro, desde a Rua Camargo Pimentel até a chegada Barão de Atibaia e também no sentido Nova Campinas, no sentido Vila Nova, na saída da Avenida Orozimbo Maia até a Avenida Barão de Itapura. Quem segue pela Orozimbo tem lentidão pela pista da direita, da Rua Paula Bueno até a Maternidade e no sentido oposto, sentido norte-sul, na saída da Avenida Anchieta. A Avenida Senador Saraiva tem trânsito carregado desde a Rua Jorge Miranda até a chegada à Rua Ferreira Penteado, principalmente pela pista da direita. Outro ponto carregado é a Moraes Salles, trânsito intenso do viaduto Miguel Vicente Cury até a Rua Coronel Quirino, sentido Nova Campinas, e também no sentido centro do viaduto Laurão até a Rua Irmã Serafina. A Rua Irmã Serafina tem excesso de veículos pelas duas pistas, motorista perde bastante tempo por lá. Carlão. Obrigado, Thaís. Bom fim de semana. Procurando aquele acessório em oferta por seu carro? Só na Promozone da AutoZone você encontra acessórios originais com preços arrasadores. Confira. Jogo de tapete carpete universal Titanium por apenas R$ 69,99. CBN Esportes Campinas. Onze horas 18 minutos, Antônio Lupe. A galera está participando conosco, Lupe, pelo WhatsApp, o 19991869070. A galera está preocupada com a chuva. Atenção, hein, se você está no carro, muita cautela. O asfalto está molhado. Vamos tomar cuidado. Felipe Pereira e Sandra já deram recado, a nossa gloriosa Thaís também já passou as informações do trânsito. Então, muito cuidado. O pessoal está preocupado. Paciência. Né? Calma, hoje sextou. Vai de leve. E se você já saiu atrasado, não adianta correr porque você já se atrasou. É verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Rogério Pauletti, lá de Sorocaba. Neymar está mais arrebentado que meu Fusca velho. Se ele voltar para o Santos, vai ser para passar férias. É fim de carreira. Rogério Pauletti de Sorocaba. Aliás, sobre Neymar, eu estava dando uma volta pelo complexo aqui de comunicação do Grupo EP e eu encontrei Daniele Fernandes. Conhece Daniele Fernandes? Sim, claro. Produtora, Santista, de vez em quando né? faz Santista. E eu falei sobre a possibilidade da volta de Neymar. Ela ficou um pouco animada. Mas ela falou assim que brincou com o companheiro dela sobre a jornada de trabalho do Neymar que ela queria ter. Que é um dia num ano. E aí eu falei assim, mas esse um dia é home office. Aí ela gargalhou como se não houvesse um amanhã. Olha só pra você ver como é que é a fama do Neymar. Neymar. Só e a lesão dele é mais grave do que ele imaginava. Não era apenas uma lesãozinha muscular. Não, é uma lesão muscular grave. Neymar só em 2025. Em qual time? Eu espero que seja no Brasil. Eu acho que ele não volta nesse momento pro Santos. Eu ainda também. O Santos
poderia arcar com o Neymar. Mas o Santos não estava conseguindo arcar com esse teria que fazer aquela famosa engenharia financeira, o próprio Neymar se pagar com a venda de produtos. Não é fácil. Vamos fazer um exercício. Mas seria interessante. Vamos fazer um exercício de pensamento. Você acha que o Santos hoje, voltando para uma Série A, sim, no momento de reorganização, ele consegue fazer essa engenharia financeira, por exemplo, para competir com o Flamengo? Não, de jeito nenhum. Eu acho que, por exemplo, em caso do Neymar reforçando o Santos, o Neymar poderia, junto com a diretoria, participar deste processo de reformulação, assim como foi o Ronaldo no Corinthians em 2008. O Corinthians vinha aí de um rebaixamento, né, em 2009, né, o Ronaldo. Mas era um Ronaldo em fim de O carreira Corinthians já, faz né? uma Série B, aí depois chega o Ronaldo. O Neymar também. E o Ronaldo ajuda, né, o presidente André Sanches naquele processo de reorganização. Tanto é que o Corinthians, não de lá para cá, mas de 2009 a 2017, mais ou menos, foi dominante, né? Vamos ver, mas o Neymar no Brasil seria uma grande atração, e se ele tem o objetivo de disputar a Copa do Mundo, aí já não sei se ele tem realmente, mas jogar num país mais competitivo como é o Brasil seria interessante para ele. Vamos ver, vamos aguardar. A 0777 está mandando aqui sobre as eleições nos Estados Unidos. Esse tema não se adequa ao nosso programa. Só nas resenhas. Aqui agradece a participação. Aqui a Suzy, ela quer a música da Ana Castela. Aqui não toca música, Suzy. É a segunda mensagem que chega. Eu acho que será tem que tá tendo algum problema? Tem alguém usando o nosso WhatsApp? Ana Castela, ela pediu? É Ana Castela. Eu gosto daquela, como que é? Não, vamos deixar quieto. Eu sou solteiro, mas solteiro forçado. Deixa eu mandar um abraço pro Sidney, que é torcedor do Palmeiras. Disse que o Verdão vence o Grêmio hoje no Allianz e continua vivo na briga pelo título mas o brasileiro. Lupe, eu tava olhando aqui, o Fogão recebe amanhã o Cuiabá, Antônio Lupe, às 4h30 no Newton Santos. Apesar de que, quando o Botafogo recebeu o Criciúma no Engenhão, não deu certo. Então calma. Vamos com calma. Calma. Final do telefone 2059. Mandou uma mensagem de áudio. Eu vou ouvir daqui a pouquinho e ela vai pro ar. JP de Moraes está aqui com a gente. Bom dia, amigos da CBN. Mandem um abraço pro meu irmão Luiz. Grande Luiz. Ele está embarcando para a Alemanha. Opa, olha aí, boa viagem. Boa viagem. Luiz, eu vou só no Luiz, só tá? no Luiz. Para evitar qualquer tipo de mas deslize o JP aqui. é de confiança. O JP é de confiança. Jamais faria uma Às vezes brincadeira. passa alguma coisinha aqui, tá? Deixa eu mandar um abraço também, sabe para quem? Marcelo, lá do Jardim Garcia. Ele é torcedor do Corinthians e disse que o Timão vai beliscar uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. Chega de rebaixamento. Vocês torcem contra o Corinthians. Tudo antes. Abraço a todos. Final do telefone 1664, tá falando que a Ponte vai escapar do rebaixamento. Aí já deu uma provocada aqui, vamos deixar quieto, deixa abaixo. Tá todo mundo no mesmo barco. Deixa eu ver só mais uma participação aqui nesse primeiro giro. Torcedor do Guarani. O Guarani não vai cair no final de semana, mas não vai vencer o Amazonas na terça-feira. Bom, é o torcedor do Bugre que já tá pensando aí no ano que vem. Todo mundo chateado, né, Lu? Tá todo mundo chateado. Que melancólico esse 2024 pro futebol campineiro. Que coisa. 11h24. Vamos para São Paulo, então? Gabriel do Dziak trazendo informações, preparação do Corinthians, tem o São Paulo contra o Furacão, o Santos dá uma descansada, joga só segunda-feira. E hoje tem Verdão no Allianz Parque contra o Grêmio. Com uma vitória nos últimos 4 jogos e a 6 pontos do líder do Brasileirão, o Botafogo, o Palmeiras sabe da importância de vencer o Grêmio hoje às 9h30 da noite no Allianz Parque. Para tanto, o zagueiro Gustavo Gomes diz o que o time precisa fazer. Futebol também é muito eficácia, fizemos um primeiro tempo muito bom, que faltou um pouco de eficácia. Já agora nos treinos estamos trabalhando também tudo isso, todos os erros que cometimos também para melhorar no seguinte jogo, que é muito importante aqui em nossa casa e temos que somar de a 3 pontos. Né? A equipe deve ter mudanças em relação à derrota contra o Corinthians na segunda-feira. Recuperado de lesão, Murilo deve ganhar a vaga de Vitor Reis na zaga, enquanto Maurício e Dudu podem entrar no lugar de Felipe Anderson, que tem tido desempenhos discretos nas últimas partidas.
Corinthians e São Paulo fazem hoje os ajustes finais antes de jogarem no sábado. O alvinegro vai enfrentar o Vitória em Salvador e terá mudanças. Os laterais Mateuzinho e Hugo estão suspensos e darão lugar a Fagner e Matheus Bidu. Já na zaga, André Ramalho, lesionado, não poderá atuar, o que deverá forçar o time a atuar com apenas 2 zagueiros, Gustavo Henrique e Félix Torres. Assim, uma vaga deve ser aberta no meio de campo novamente. Já o tricolor paulista jogará contra o Atlético Paranaense no Morumbis. Será o reencontro da equipe com o estádio após 45 dias de ausência, devido a shows musicais e à troca de gramado. O técnico Luiz Zubeldia poderá repetir a equipe que ganhou do Bahia por 3-0. As dúvidas são em relação à presença de Arboleda e Wellington no banco de reservas devido às condições físicas dos dois. O Santos entra em campo apenas na segunda-feira, quando encara o Coritiba pela Série B. Nesta quinta, o meia Serginho teve diagnosticado uma lesão na coxa direita e por isso está fora do jogo. O volante Pituca, suspenso, também será desfalque. Uma vitória dá o acesso à Série A ao Peixe. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Uma vitória dá acesso à Série A ao Peixe, que enfrenta o Coritiba na segunda-feira. Mas, Antônio Lupi, o caldo vai entornar hoje, né? Hoje o chicote estrala lá no Allianz Parque. Sim. O Palmeiras recebe o Grêmio, jogo difícil, jogo complicado. O Palmeiras nesta luta aí para caçar o Botafogo. O Botafogo é o líder com 67, o Palmeiras é o vice-líder com 61. O Grêmio está numa situação até tranquila com relação ao rebaixamento, é o 11º com 39, acho que mais uma vitória aí, praticamente encaminha a situação do tricolor com relação à permanência. E é um Palmeiras hoje pós-clássico, né? Vamos ver como que vai estar o emocional dessa rapaziada aí comandada pelo técnico Abel Ferreira. Porque não foi uma derrota simples, né? Uma derrota... mas o jogo foi lá na Neoquímica Arena. Mas o Palmeiras não poderia ter vacilado e vacilou. E ainda mais o Botafogo vai no duelo contra o Vasco e faz 3-0 sem nenhum tipo de sofrimento, aí causa sim essa dúvida pro torcedor do Palmeiras. Em relação ao time, o técnico Abel Ferreira pode sim fazer mudanças no time titular do Palmeiras. Ele avalia aí mudanças no sistema de defesa. O Murilo, que está recuperado de uma lesão, pode pegar a vaga do Vitor Reis, é uma possibilidade. E outra dúvida no ataque, o Felipe Anderson, que a gente vem falando muito aqui, grande William Cabelo, hein? Vai almoçar agora. Lenda viva. O Felipe Anderson, que não vive um grande momento, ele pode ter aí a vaga no time titular ameaçada. Dudu e Maurício são aí as principais opções. O Lázaro também está voltando, né? Depois de desfalcar o Palmeiras por alguns problemas físicos. Provável Verdão pro duelo contra o Grêmio. Bora lá. Vamos lá. Torcedor do Palmeiras, é hora de acreditar, hein? O Everton, Marcos Rocha, Murilo ou Vitor Reis, Gustavo Gomes e Caio Paulista. O Aníbal Moreno, Richard Rios e Veiga, Felipe Anderson. Mas aí existe a possibilidade de Dudu ou Maurício, Estevão e Flaco Lopes. Esse é o provável Palmeiras para enfrentar o Grêmio hoje às 9h30 da noite no Allianz Parque. Quer o Grêmio? Rapaz, o Grêmio tem um monte de jogador estrangeiro, né? Que eu nem sabia que existia, mas tudo bem. Isso cabe para uma outra discussão. O Marquezinho, que é um baita de um goleiro. João Pedro, ex-Palmeiras. Rodrigo Eli, que é bom zagueiro. E o Gemerson e Reinaldo, Kingnaldo. Vila Sante, Dodi e Santos, Edenilson e Soteldo, além do Aravena. E o Bright White, o norueguês, que é bom jogador. Esse é o provável Grêmio, que tem um time bom também, que busca aí os seus objetivos dentro da competição do técnico Renato Portaluppi Gaúcho. Jogo complicado, é um Palmeiras favorito, mas resta saber como que vai estar o Palmeiras, né? Eu digo a parte mental, né? A recuperação do Palmeiras depois da derrota para o Corinthians. E enfrenta o Grêmio que tá ali, né? Depois de tudo que aconteceu em Porto Alegre, né? Nesta temporada, atrapalhou demais a vida do Grêmio e do Inter, né? O Inter até que se recuperou bem e hoje briga na parte de cima. E o Grêmio altos e baixos, porém com bons jogadores, né? Vem com Edenilson, Soteldo, uma fumaça danada, Bright White, que é artilheiro. Tendência de um grande jogo. Acho um Palmeiras favorito, mas todo cuidado é pouco para enfrentar os comandados do técnico Renato Portaluppi. E tem um outro jogo hoje que você já destacou, Internacional e Fluminense. Vamos ver se o Inter, o Lupi, é o quinto colocado com 56. Se vencer, ele vai a 59, ele passa o Flamengo. O Flamengo fica com um jogo a menos, mas ele entra no G4. E o Fluminense, num ambiente conturbado,
precisa vencer. O jogo é lá no Sul, Lupe. Porque sabe o que acontece? O Fluminense tem 37. Vamos pegar aqui o Atlético do Paraná que enfrenta o São Paulo amanhã, né? Esse Morumbi. jogo é no sábado. Se o Atlético vencer, ele tem 34. Vai a 37. Ele vai a 37, ele tem 9 vitórias, ele vai a 10. Saldo de gols, -6 do Fluminense. Ou seja, o Fluminense... É porque tem Criciúma e Bragantino aqui entre as equipes. Mas, cara, fica ameaçado pelo rebaixamento. Em questão de palpite, vamos lá, só uma brincadeira aqui que a gente faz. É no Beira-Rio, né? É no Beira-Rio. Mas é tendência até de vitória do Inter em virtude do momento que o Colorado vive. Mas pensando aí no Fluminense com relação a Z4, cara, o Bragantino ele pega o Atlético Goianiense, o jogo é lá em Goiânia. O Atlético venceu o Mineiro, venceu por 1-0. Mas já é um dragão que não dá medo mais de ninguém. Né? O Bragantino, pela necessidade, tem uma condição até maior de vitória. O Criciúma pega o Cruzeiro no Mineirão. Né? Já é um jogo um pouco mais complicado aí. Mas já é um Cruzeiro pensando em final de Sul-Americana no dia 23, né? Também, só que o ambiente lá não tá legal, né? Derrota pro Cruzeiro, o caldo ferveu lá pro técnico Fernando Diniz. Mas rodada emocionante na parte de cima, né? O Palmeiras brigando com o Botafogo e na parte de baixo aí o Fluminense com o Internacional. Sábado chuvoso. Se não for sair, o cardápio é agradável. Essa noite assim chuvosa como hoje, de né? sexta-feira. Hoje do gostoso, né? Grêmio e Fluminense, o Palmeiras e Grêmio, tem o Fluminense também lá no sul do país. 11h31, nós vamos pro Repórter CBN e aí na volta vamos bater uma caixa com o ouvinte CBN, claro, falar da preparação da Ponte Preta para segunda-feira e também do Guarani que terça recebe o Amazonas. Repórter CBN. Sexta-feira, 8 de novembro de 2024. A Caixa Econômica Federal informou que a instabilidade que atingiu o aplicativo do banco ontem à tarde foi resolvida à noite. De acordo com a instituição financeira, a situação é normal hoje. Já correntistas ainda relatam, por meio de redes sociais, dificuldades para fazer login no aplicativo e até Pix. Conforme relatos, uma mensagem menciona um erro e pede ao cliente que tente acessar a conta em outro momento. O ex-ministro da Agricultura e Pecuária, Roberto Rodrigues, afirmou à CBN que a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos pode afetar o setor no Brasil. Entre os possíveis problemas estão o aumento do protecionismo americano e o enfraquecimento da Organização Mundial do Comércio. De acordo com ele, o governo brasileiro deve buscar novos parceiros para evitar impacto maior. Roberto Rodrigues disse, no entanto, que o avanço do protecionismo americano pode desencadear um efeito global com outras nações desenvolvidas adotando a estratégia. Na avaliação do ex-ministro, o movimento deve influenciar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O número de brasileiros que pediram demissão bateu recorde neste ano. Houve ao todo 6,5 milhões de solicitações entre janeiro e setembro. 30 de cada 100 pedidos partiram de jovens de 18 a 24 anos, de acordo com o levantamento da Fundação Getúlio Vargas. As pessoas da faixa etária decidiram mudar de carreira ou empreender. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na rede CBN, informações em Brasília com o Felipe Igreja. Oi, Felipe. Oi, Bianca. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, voltou a defender hoje uma reforma nas instituições de governança global. A fala de Lira ocorreu agora há pouco durante a abertura da terceira sessão de trabalho da 10ª cúpula de presidentes de parlamento do G20, que está acontecendo nesta semana aqui em Brasília. Em seu discurso, Lira disse que para fazer frente aos desafios de integração dos países é fundamental reformar instituições de governança global. Lira disse que a reforma da ONU, em particular do Conselho de Segurança, é crucial para a sustentação da paz e segurança internacionais e também para a promoção do desenvolvimento sustentável, justo e inclusivo. Lira defendeu ainda a reforma de instituições do sistema financeiro internacional, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, além de mudanças na Organização Mundial do Comércio,
com o fortalecimento do sistema multilateral de comércio e maior participação das mulheres no comércio internacional. Ainda segundo Lira, os parlamentos dos países do G20 terão um papel crucial nesse movimento de reforma das instituições globais. Bianca. Obrigada, Felipe Igreja. No horário de Brasília, 11h35. O Vôlei Renata segue com 100% de aproveitamento na Superliga. 3 jogos e 3 vitórias. O próximo compromisso do time de Campinas acontece na segunda-feira, dia 11 de novembro, contra Praia Clube, de Uberlândia. O duelo no ginásio do Taquaral terá a transmissão da CBN Campinas, com a narração de Marco Guarizo e os comentários da Renata Rondini. Às 9h30 da noite, a bola sobe no ginásio do Taquaral e todas as emoções nos 99.1 da CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h36. Ô, Carlos. Aquela resenha, Antônio Lupe, Sim. com a galera. Antes, apenas uma informação. Vai. Recebemos aqui no grupo da assessoria de imprensa do Mirassol, aliás, um texto bonitinho. Você, aliás, você é o rei dos grupos, hein, cara? Isso. Mas nenhum grupo que você faz parte é tão bom como o da CBF que você... Mas ele é mais ativo em data FIFA. Agora tá meio parado. Dá bom dia pra Dorival Júnior. Isso. Como é que chama aquele da comunicação lá? O Rodrigo Paiva. Tá lá ainda ou não? Tá, foi e voltou agora. É ele, cara. Não voltou de novo, não foi. Não, tá bom. É isso. Bora. O jogo entre Avaí e Mirassol, que estava previsto para acontecer amanhã, 5 horas, ele passou para domingo, 7 da noite. Por quê? Mirassol teve problemas para chegar até Florianópolis com um voo que saiu de Guarulhos, mas com muitas indefinições. Então a CBF mudou o jogo de Avaí e Mirassol, que estava previsto para amanhã, às 5 da tarde, para domingo, às 7 da noite. Não sei se isso vai impactar na vida de alguém que está nos ouvindo, mas acho que é sempre bom informar as informações do futebol como um todo. Bom dia, Neymar tem condições de comprar o Santos e mudar o rumo dele na Série A. Seria o mínimo de se fazer pelo clube que o revelou. É a opinião do final do telefone 1801, falando que o Neymar tem condições de comprar a equipe do Santos. Uma SAF. Já foi conversado até em algum tempo, né? Bom dia, CBN Esportes. Ontem, quinta-feira, mandei minha sugestão de comida boa pro frio. Meu celular acabou a bateria. Minha sugestão é buraco quente, carne moída, frita, aliás, tira o miolo. Hoje tem aqui no Hoje tem aqui no nosso complexo delicioso. Boa, quem mandou mensagem pra gente foi o Roberto. Valeu, Roberto, pela participação tanto no Arena quanto aqui no CBN Esportes. Mais uma vez, mensagem sobre a eleição nos Estados Unidos. Agradeço a mensagem. Bom dia, o clima dentro do vestiário do Fluminense deve estar pesado após o fato ocorrido com o Marcelo e Mano. Seria candidato à queda, lembrando que ele fez pior com o Yuri Alberto. Quem mandou mensagem pra gente é o Everton Pereira, final do telefone 6150. Eu não sei se o clima tá péssimo, eu acredito que o clima estaria péssimo se o Marcelo ainda estivesse no grupo, né? Pelas reportagens, primeiro que eu não esperava assim uma repercussão. Eu não esperava o comportamento do Marcelo, né? As reportagens que saíram, né? Falando do dia a dia do Fluminense. Eu não imaginava que o Marcelo tinha assim esse comportamento. É claro, a gente precisa ouvir o Marcelo também, mas os amigos do Globo Esporte, outros portais, cara, parece que era unanimidade assim, que o Marcelo era meio que um problemão no dia a dia do Fluminense. Aliás, do Yuri Alberto, eu acompanhei uma entrevista do Yuri Alberto depois do jogo do Palmeiras, mas não foi no pós-jogo, não foi no Boleiragem, foi em algum site aí. Aí cara, ele falando da situação, daquele embate com o Mano Menezes, ele foi de uma delicadeza, mas de uma gentileza. Cara, cada dia que passa eu sou mais fã do menino Yuri Alberto. O Paulo da Chácara da Barra mandou aqui alguns vídeos
sobre a apresentação que foi feita lá da SAF da Portuguesa. Ainda caminhando aí, mas é mais um time que pode virar SAF, apesar de algumas dúvidas aqui que a gente já discutiu ontem na nossa programação. O Walter Ricardo, já tá almoçando, 11h37, ele mandou a foto aqui da quentinha dele, mas claro, ligado no CBN Esportes para ficar por dentro das últimas atualizações do esporte. Aldeir do Campo Belo, avante Flamengo! Domingo Avante Flamengo tem, hein? Trocou aí, hein? Pô, Avante Flamengo é meio... Avante pertence ao Parmeira. Bom dia, pessoal. É o Euclides. Sou santista, mas estou triste pelos times de Campinas. É o Euclides aí que tá lamentando a situação de Ponte e Guarani na tabela de classificação. Tá certo, Antônio Lupe, 11h41. Você continua mandando o WhatsApp, o 99186-9070. 11h41. Vamos começar então com as nossas equipes, Lupe? Vamos sim. Então vamos lá por ordem de tabela. Por ordem de a Ponte tabela, a Ponte joga primeiro. Isso, segunda-feira contra o Vila Nova e o Guarani na terça-feira recebe o Amazonas, Lupe. Então vamos de Macaca. Vamos de Macaca, a Ponte Preta tem mais uma decisão pela frente. Uma última cartada foi feita pela diretoria, trouxe de volta João Brigatti. Já falamos muito sobre o retorno de Brigatti ao Moisés Lucarelli. Ontem na apresentação, que foi feita direto lá do CT do Jardim Olina, aliás, é onde o Brigatti vai preparando a Macaca para esse duelo lá em Goiânia. Vale destacar que ele não tem o lateral esquerdo Gabriel Risso, que está suspenso, mas ele pode ter novidades, como o Iago Dias, que saiu machucado no duelo contra o Paysandu, mas já aparece treinando, e o Emerson também pode ser uma novidade. Joilson ainda não, e o Gé também não deve ficar à disposição nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Você se lembra, Carlão, que João Brigatti foi quem começou a Série B do Campeonato Brasileiro e ele teve algumas formações diferentes quando colocou o time da Ponte em campo, inclusive utilizando o esquema com 3 zagueiros. Na coletiva de apresentação, o Brigatti respondeu sobre essa possibilidade de mudança para os 3 últimos jogos que valem a permanência da Macaca na Série B. Olha, o Vila é uma equipe muito difícil, tem feito uma campanha muito boa dentro do Campeonato Brasileiro, a gente tem acompanhado bastante, temos que ter muitas precauções, muito cuidado para enfrentar esse Vila. Lógico que a gente quer uma equipe da Ponte muito coesa, muito próximo, né, os 3 setores, para que você possa, né, dentro dos 90 minutos, ter uma equipe, né, bem centralizada, bem competitiva, que a gente possa buscar o resultado. Enfim, precisamos do resultado positivo, mas não é de qualquer forma que você vai lá. Você tem que ter uma equipe bem organizada, principalmente defensivamente, para que a gente possa criar as oportunidades na parte ofensiva e conquistar os resultados também. Olha, eu conto com todos, né? O nosso elenco hoje você não pode abrir mão. São 3 partidas, tem principalmente final de campeonato, pode ter lesões, como já teve, o Gé está lesionado, está no processo de tratamento, não sei se volta ainda ou não, a gente tem essa dúvida. O Elvis, a gente conta muito com ele, pode ter certeza. O Elvis, se sendo titular ou não sendo titular, conversei já bastante com ele, em relação de mobilizar juntamente ao elenco, né, que ele tem uma ascensão grande sobre o elenco também, e a gente poder fortalecer, né, ter uma equipe mais fortalecida, principalmente mentalmente, para que a gente possa conquistar os resultados. Bom, Brigatti falando que conta com o Elvis, tem essa dúvida em relação ao Gé, que acredito que dificilmente vai reunir condições para voltar a atuar na Ponte Preta nessa reta final de Campeonato Brasileiro de Série B. A Ponte treinou hoje, treina amanhã, viaja no período da tarde. Acredito que domingo deve fazer uma movimentação em Goiânia, ou no CT do Atlético, ou no CT do Goiás. E na segunda-feira, o jogo marcado para... Atenção para o horário, hein? É um horário meio estranho para o futebol. 6h30 da noite. Às 6h30 a bola rola no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, que é a casa do Vila Nova. Falamos da Macaca, mas nessa reta final, Carlão, também a gente precisa mostrar o cenário e o que o torcedor precisa não secar, mas acompanhar aí para ver o que vai ser necessário nos últimos jogos.
A Ponte, ela tá dentro do Z4, né? Vou até pegar aqui a classificação 38. certinho. Você tem a classificação aí, né? Vai me ajudando. Vamos lá. A Ponte, ela tem 38 pontos. Quem está acima da Ponte Preta é o CRB. E o Botafogo e Chapecoense. CRB e Chapecoense. O Botafogo deu uma escapulida, então, acho que é de Chape para baixo. Então vamos lá. A partir de amanhã já começa aí o secador. O CRB encara o Goiás no Rei Pelé, 5 horas da tarde. Se o CRB perder, bom pra Ponte. Se o CRB empatar, aumenta um pouquinho essa pressão na macaca. Se o CRB vencer, acho que já vai também. Aumenta a pressão e aí já escapa. Só que aí no domingo tem que acompanhar Sport e Chapecoense, 6h30 da noite. Se a Chape vencer, já foi. Mas aí precisa ver, aí aumenta a pressão na Ponte, porque se a Ponte vencer, aí não. Já foi aí assim, escapou. Se a Chape vencer 43 pontos, eu acho que já foi. Mas aí a Ponte vencendo vai pra quanto? A Ponte vai a 41. Não, então ela aumenta a pressão na Ponte Preta. Sim. Agora, se Chapecoense vencer, CRB vencer e a Ponte não vencer, aí já pode... Eu acho que até já fecha o G4. Já fecha, né? Já. Então é o seguinte, é secar o Sport contra a Chape domingo 6h30 e o CRB amanhã contra o Goiás às 5 horas da tarde. Ô Lupe, aquele papo de boteco, vai, sem aquelas coisas de cálculos e tal, mas na base da tendência, né? Eu acho a missão de secar o CRB contra o Goiás mais complicada. Eu acho que o CRB tem uma chance maior, apesar do Goiás ter aí alguma possibilidade de acesso, mas eu acho muito difícil que o CRB deixe escapar. Acredito na vitória do CRB, vai a 42 pontos, já fica bem encaminhada aí a permanência. Agora, é pouco provável, mais uma vez, é resenha isso aqui, é pouco provável que a Chape vença o Sport na Ilha do Retiro. Porque o Sport tem neste jogo a possibilidade de encaminhar o acesso, tá com 59, vencendo a Chape vai para 62, aí ele vem a Campinas para sacramentar. O Sport não pode deixar passar esse jogo, porque se ele deixar passar, tudo bem, com todas as dificuldades que a Ponte Preta vive, mas é um jogo em Campinas, é um jogo fora de Recife, é um jogo chato pro Sport. E aí depois, o Sport ele encerra o acesso com o Santos. De repente, um jogo aí valendo título pro Peixe. Então o Sport não pode deixar escapar esse jogo contra a Chapecoense. Por isso eu acho que a briga, Lupe, você até coloca o Ituano, né? A gente coloca... Chapecoense, CRB, Ponte Preta e Ituano. Eu até tiro o Ituano, acho que o Ituano já foi também. Eu tô achando aqui, cara, que é uma vaga para 3 em disputa. Chapecoense, CRB e Ponte Preta. Com o Canhão, infelizmente, Quantos virado mais para Ponte. O Botafogo tem 42. O Botafogo pega o Ceará no Santa Cruz. Jogo difícil, né? E aí que tá. Se o Sport perder para Chapecoense, o Ceará vai babando enfrentar o Botafogo na terça-feira lá no Santa Cruz. O Botafogo, mesmo com a vitória lá em Brusque na última rodada, o Botafogo ainda não é um time confiável, né? Mas ele está com 42 pontos, está com uma pontuação interessante para permanecer. Mas há algum tempo, olha só, antes da Ponte entrar no Z4, nós fazíamos algumas conjecturas aqui na redação e você falou, preste atenção na Chapecoense. E eu acho que é onde a Ponte tem que mirar. Né? Infelizmente para os nossos amigos de Chapecó e tal, mas em virtude da incompetência das duas equipes, né? Hoje a Ponte está nessa situação e a Chapecoense também. Mas até pela qualidade do CRB, eu tô achando que o CRB fatura em cima do Goiás e a Chape perde para o Sport. E a tabela da Chape ela é interessante para quem tem a intenção de secar, né, a equipe do Oeste Catarinense, porque depois ela recebe o Curitiba no Condá. É jogo para a Chape vencer, mas é o Curitiba, né? E fecha com o Mirassol, lá em Mirassol, o jogo possivelmente de disputa, jogo interessante pro Mirassol. Então, cara, eu acho que... São contas e contas, mas se a Ponte não fizer a parte dela, aí, joga a calculadora no lixo e vida que segue. Toda essa resenha aqui vai por água abaixo. Não adianta nada. E vai aqui, pega ali, 9 fora, raiz quadrada e tal. Fórmula de Bhaskara. Aí a Ponte Preta não corresponder. Então que o Brigatti tenha boa sorte, que ele consiga aí centrar essa rapaziada, jogar esta responsabilidade, que eles assumam para a Ponte Preta sair desta situação, o que é muito difícil, muito complicado. 11 horas e 49 minutos, temos um intervalinho, né? Na volta, hora do vôlei. E aí sim, as notícias do Guarani que enfrenta o Amazonas na terça-feira. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você.
Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Vamos com a hora do vôlei aqui no CBN Esportes para informar que ontem, dia 7, o Praia Clube venceu o Barueri por 3-0 pela Superliga Feminina. Hoje, dia 8, 2 jogos. O Mackenzie encara o Brasília e também tem o duelo entre Flamengo e Pinheiros. Já pela Superliga Masculina, hoje também tem um jogaço de vôlei entre São José e Praia Clube, partida marcada para 6h30. Lembrando que o vôlei Renata entra em quadra segunda-feira com transmissão da CBN para encarar justamente o Praia Clube, que tem um compromisso hoje lá no Vale do Paraíba. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. O vôlei Renata segue com 100% de aproveitamento na Superliga. 3 jogos e 3 vitórias. O próximo compromisso do time de Campinas acontece na segunda-feira, dia 11 de novembro, contra Praia Clube de Uberlândia. O duelo no ginásio do Taquaral terá a transmissão da CBN Campinas, com a narração de Marco Guarizo e os comentários da Renata Rondini. Às 9h30 da noite, a bola sobe no ginásio do Taquaral e todas as emoções nos 99.1 da CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. 11h53, sem perder tempo, a preparação do Guarani recebe o Amazonas terça-feira no Brinco de Ouro da Princesa, Lupinho. A gente falava desses dois adversários, né, CRB e Chapecoense pelo lado da Ponte Preta, e tem um detalhe também para o Guarani, porque se o CRB vencer, a Chapecoense empatar, o Guarani matematicamente rebaixado, né, com essa pontuação. Você tá com a tabela aberta aí, Carlos? Vamos lá, sim. Pontuação do Guarani, por favor. Guarani, 31 pontos. Com mais 9, ele chega a 40, certo? No máximo. Isso. O CRB tem 39. 39, então se o CRB vencer, ele vai a 42, já foi, e a Chapecoense vai a 42, já foi. Sim. Então, se Chapecoense e CRB, se o CRB vencer, a Chapecoense empatar, o Guarani entra em campo contra o Amazonas na terça-feira, 9 horas da noite, no Brinco, já com o rebaixamento sacramentado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Matematicamente, pequenininha ainda, tem chances, mas dificilmente o Bugre vai escapar da terceira divisão do futebol brasileiro. O Caio Dantas falou a respeito dessa situação. Ontem ele deu uma entrevista coletiva, já ouvimos uma parte aqui, né? Mas ele viveu pela primeira vez essa questão de rebaixamento, porque o Caio, ele jogou por Sampaio Corrêa, quase subiu lá em 2020, Vitória que subiu, Vila Nova, e ele viveu essa experiência pela primeira vez. E ele tentou explicar o porquê que o Guarani não teve o sucesso das equipes que o Caio Dantas defendeu na Série B de 2024. É muito diferente passar por essa situação, nunca tinha passado por isso. Enfim, a cobrança é muito grande, a gente passou o campeonato inteiro sendo muito cobrado, um clima muito tenso assim. Cara, difícil explicar, porque nunca tinha passado por isso, mas a gente nunca deixou de trabalhar esse tempo inteiro aí.
Teve muita mudança de treinador, acho que isso acaba atrapalhando um pouco, porque a gente vai pegando o jeito de um, aí de repente já troca. Mas enfim, é a situação ali que a gente vive também, o clube tenta se mobilizar ali, tentando mudar alguma coisa para nós. Mas enfim, é muito difícil, muito diferente, mas a gente tenta dar o nosso melhor sempre aí. O clube nosso time não deixou de trabalhar forte. Enfim, é uma situação que a gente às vezes não consegue controlar. A gente fez bons jogos, muito bons jogos. Muito no detalhe ali a gente acabou perdendo os jogos. Enfim, é difícil explicar essa situação. A gente vai continuar trabalhando aí até o final, tentar ganhar esses últimos jogos aí. Enquanto tiver chance, a gente vai lutar. É isso, Carlão. Acho que enquanto tiver chance vai lutar, mas dificilmente. O discurso tem que ser esse, né? O torcedor sabe, todo mundo já sabe que dificilmente o Guarani vai escapar, mas o cara que vive o dia a dia, ainda mais o Caio Dantas, né? Que foi um dos destaques do Guarani, um dos artilheiros aí da Série B do Campeonato Brasileiro, ele lança esse discurso e tem que ser, né? Não tem outra situação. O Caio Dantas foi um acerto, né, da diretoria, de tanta coisa horrível que a diretoria do Guarani fez, contratações muito abaixo, né? O Caio Dantas foi um acerto. E ele é esse cara, né? Tipo, é o Série B+, né? O jogador para você vai no mercado contratar jogador. Tem o Série A, tem o Série A-, tem o Série B+, Série B- e por aí vai. E o Caio Dantas foi um acerto, um cara que assumiu a responsabilidade. Talvez se não tivesse o Caio Dantas, o Guarani já estaria rebaixado na Série B do Campeonato Brasileiro. Com relação à permanência dele, né, ele tem contrato até o fim de 2025, nós até falávamos ontem, um álibi para o Guarani tentar convencer o Caio de permanecer, eu acho que é a Série A1 do Campeonato Paulista, que é um campeonato rentável, é um campeonato importante, né, que dá aí uma boa... aparece, né, você aparece bem para o futebol brasileiro. Agora a Série C é problema, né? Aí a Série C vai ser problema. E a reformulação vai ser grande, porque 23 jogadores com contrato no fim, são alguns com vínculo até o fim do ano que vem, outros até o fim do Campeonato Paulista, mas... Eu acho que se o Caio Dantas tivesse vai contrato até o final do Paulista, ele ficaria, sem nenhum problema. Porque o Campeonato Paulista ele é atrativo para os jogadores, né? Agora, com o contrato até o fim de 2025 e o Caio jogando o que está, eu acho difícil ele permanecer no Paulista, pode até ser, mas eu acho difícil ele ficar para a Série C do Campeonato Brasileiro. Posso mais algumas mensagens Bora lá, aqui? 11 horas e 57 minutos. A Lili, Guarani tá difícil, hein, Lili? Mandou mensagem aqui. Bom dia, pessoal do CBN Esportes, apesar da matemática, mas eu acho que a ponte também já caiu. Tá difícil mesmo. Deixa eu ver quem mais mandou mensagem. Tem mensagem de áudio. Vamos ouvir as duas mensagens de áudio que eu separei aqui nessa reta final de CBN Esportes do Sextou. Bom dia, amigo da CBN. Eu acredito no Neymar se ele se inspirasse no Ronaldo Fenômeno, quando machucou o joelho, focou depois para recuperação para ir na Copa. Se ele fizesse que nem o Ronaldo, daria para acreditar. Se não, pode pegar e pendurar chuteiro. Mais uma, vamos lá. Bom dia, meus amigos do CBN. Tudo na paz? Espero que sim. Carlão, e amanhã? Vai colar lá no VV pra tomar uma? Aniversário amanhã no condomínio, hein? E o seguinte, tô aqui com o meu filho Gui e ele quer dar um recadinho pra vocês aí. Vamos escapar da Série C! Ei, Ô, Bugrão! Gui! Uma semana agora, hein? Um abraço. Valeu, meus amigos. Abraço. Ei, Oscarzinho gosta de uma gelada, rapaz. Você é um perigo. Igual do Guarani. Que eu já dei esse ombro pra esse menino chorar. E o que o Oscarzinho tá falando? É filho dele, né? É o Gui. Vamos escapar da... Vai escapar da Série C. É nessas horas que você tem que sentar e mostrar a realidade pra ele. Oscarzinho, eu tô quase fazendo isso com o meu. Acho que chegou a hora de você também bater esse papo com os meninos. Manda um abraço pro Emerson também, que tá mandando mensagem pra gente aqui. Que o Carlão vai tomar uma no Bar da Figueira lá no Parque Industrial. Nossa, que rolo isso aí, rapaz. À tarde tem mais. Isso aí vai dar um problema, cara. Os donos do bar, eles vão Vamos ver até onde vai isso. Até onde vai. E é o seguinte, tem programação esportiva aqui na CBN. Hoje tem jogo do Palmeiras contra o Grêmio. CBN vai transmitir esse jogo. Final de semana não tem Ponte, não tem Guarani, mas segunda e terça-feira, transmissão local aqui da CBN Campinas, a partir das 6 da noite. Tem a abertura da jornada para Vila Nova e Ponte Preta, 6h30 a bola rola. E segunda-feira uma programação esportiva recheada, porque
coladinho com o jogo entre Vila Nova e Ponte, nós temos o duelo entre Vôlei Renata e Praia Clube, direto do ginásio do Taquaral, com a narração do Guarizo e os comentários da Renata Rondini. Na terça-feira, tem o duelo entre Guarani e Amazonas pela Série B do Campeonato Brasileiro. Boa, Antônio Lupe. Meio-dia, tem mais um minutinho? Tem mais rapaziada aí, Lupe? Deixa eu ver e se outra o pessoal coisa, tá o mandando Santos aqui. joga segunda-feira também, cara. Olha só, então tem vôlei, tem o peixe, tem muita informação aqui. Mandar um abraço pro Joel, que tá no YouTube. Ele está se alimentando com arroz, feijão e fígado. Um bom almoço para todo mundo. Mandar um abraço também aqui pro Wagner, que tá sintonizado. Disse que o Guarani... Vocês estão fazendo muitas contas para os times de Campinas. Podem parar. É o Wagner que mandou mensagem. Wagner, eu acho que você tem alguma razão. Você tem uma certa razão. Espero que você não tenha no final da história, mas eu tô achando que você tem razão. O Neymar tinha talento para se igualar à magia de Ronaldinho Gaúcho, mas seu ego de popstar não conquistou nada além de grana. Quem mandou essa mensagem, a última, foi o Geraldo, final do telefone 2875. Grande, né? O Neymar é um barato, né? Como ele gera assunto, né? A gente gosta. Gera conteúdo, né? Gera conteúdo, a galera gosta, tem gente que não gosta, mas é sempre pauta. 12:01, encerrando o CBN Esportes, a gente volta às 4 da tarde com o Arena. CBN Esportes Campinas.